E aí pessoal, como estamos? Estamos aqui para bater um papo, para falar um pouco das nossas aulas. E hoje eu vou trazer um tema bem interessante que fala sobre ciência e senso comum, né? O que é o conhecimento gerado pela ciência e o que é esse saber, esse conhecimento gerado pelo senso comum, né? O básico de tudo é a gente primeiro entender o que é o senso comum, que é mais fácil, né? O senso comum são as opiniões públicas, é a opinião das pessoas, o que elas acham, mesmo que seja certo ou errado, mas é um senso comum, todo mundo concorda, tá? Durante muito tempo, por exemplo, era senso comum que as mulheres eram inferiores que os homens, né? E por isso os homens é que mandavam em casa, né? A mulher não podia falar alto com o homem, porque isso daí era insubordinação, né? Então era senso comum. Muita gente achava que era assim, que pensava assim. Inclusive as meninas eram criadas para pensar desse jeito, para que quando fossem mulheres, elas não questionassem o poder masculino. Isso daí é um exemplo de senso comum. Então é esse pensamento coletivo, essa forma de pensar que às vezes é construída por uma ideologia. O que é ideologia? É uma ideia, né, formada por um grupo de pessoas, por um grupo de poder, né, que acredita-se que aquilo seja uma verdade, tá? Então fica como senso comum. Para mim, para melhorar meu cabelo, eu tomei mel com copaíba, com não sei o que, meu cabelo melhorou. E se várias pessoas, mesmo que não tenham feito isso, né, elas disserem que isso é uma verdade, acaba virando verdade, apesar de não ser verdade, mas acaba virando verdade pelo senso comum. E qual é o contratempo que existe quando a gente fala em ciência, em conhecimento científico? O conhecimento científico ele está para além do senso comum, tá? Ele vai pegar e vai comprovar uma teoria, ele vai comprovar uma hipótese, ele vai comprovar uma ideia. É isso que acontece. Por exemplo, nessa ideia, vamos ver as ciências sociais, né? Ela vai trabalhar um pouco nessa igualdade de gênero, por exemplo, que significa essa situação de homem e mulher, né? Se eles estão iguais, se estão desiguais. E aí ele vai ver que não, que as mulheres têm as mesmas competências e habilidades que os homens, né? Que as mulheres são capazes tanto quanto os homens. Isso é feito por meio de pesquisas, é feito por meio das mulheres, né? Que são conhecidas. Então tudo isso é montado, né? Tudo isso é pesquisado. São enquetes, formulam-se as hipóteses, vão verificar se realmente as mulheres têm as mesmas competências e habilidades que os homens. Entende? Então tem um conhecimento formado. É uma questão de várias opiniões, mas testadas, tá? E aí sai do senso comum e vai partir para o conhecimento científico. Por isso que existe filosofia, ciências sociais, matemática, física e química, que são conhecimentos que foram testados, tá? Não é conhecimento comum, tá bom? Então é importante isso para quando a gente começar a fazer um trabalho científico, ter a ideia do trabalho do conhecimento da hipótese, da tese, não do conhecimento comum, tá? É importante isso, tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo que está falando desse contraponto entre ciência e tecnologia, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá para a segunda fase do nosso vídeo, né? Tem uma coisa muito interessante. Vocês já notaram que quando se fala em ciência e tecnologia, por exemplo, quando eu falo num celular, eu penso em um iPhone, né? Eu penso em um celular chinês, eu sempre penso em tecnologias do exterior, eu dificilmente penso na nossa tecnologia brasileira, né? Carro, a gente já pensa carro importado, que esse é carro bom, carro brasileiro mais ou menos. E mesmo assim, por exemplo, se for falar Fiat, é de uma multinacional, é importado na realidade, né? Então, se você notar, a maioria dos produtos que nós temos, computador, tecnologia americana, tecnologia japonesa, é muita coisa importada, né? Televisores também com tecnologia internacional, as marcas, né? Marcas importadas, Samsung,
né? O Samsung, né? Se pegar a Toshiba, todas essas marcas são todas importadas. Mas por que isso acontece isso? Né? Isso acontece por causa da divisão internacional do trabalho. E o que é essa divisão internacional do trabalho? O que significa tudo isso, essa história de divisão internacional do trabalho? Sempre existiu isso, tá? Então, alguns países são produtores, né, de manufaturados, são industrializados, e alguns países são consumidores, né? Então, acontece o seguinte, vou dar um exemplo, né? O país manda matéria-prima, por exemplo, manda a sílica, manda o ferro, o alumínio para um outro país. Esse país é um país produtor de matéria-prima. Essa matéria-prima chega num outro país, é manufaturado, né, é processado. Como é que acontece essa questão de produção da tecnologia, né? Então, um exemplo pode ser, né, de um país que produz a matéria-prima, né, isso sempre existiu, se procurar na história você vai ver, um país manda a matéria-prima, que pode ser a sílica, o ferro, o alumínio, sei lá o que, manda para um país industrializado, esse país processa, transforma num produto para o consumo. E quando esse produto chega no país que é de origem, né, da matéria-prima, né, então quando chega esse produto, ele chega com alta tecnologia e muito caro. Isso daí dá muito lucro para os países industrializados, os países mais desenvolvidos, né? E os países menos desenvolvidos ficam consumindo esses produtos. Para eles é muito interessante essa divisão internacional do trabalho a partir principalmente da terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica e científica, né? E por que a gente diz para eles é muito bom? Porque é o seguinte, a tecnologia, as grandes universidades, a produção tecnológica, ela vai acontecer nesses países mais desenvolvidos. Então existe um grande investimento na educação, um grande investimento na produção científica. Os cientistas são muito respeitados, então são países que consideram a ciência muito, né? Assim, eles investem muito na produção científica, né? Exemplo do Japão, que saiu de uma guerra depois da Segunda Guerra Mundial, saiu destruído o país, né? Mas depois houve um grande investimento na educação, na produção científica, na produção de novos produtos e está bombando, né? A China é outro exemplo, então são países que, os Estados Unidos é um exemplo, são países que têm um investimento muito grande na educação e por isso vai ter, né, o reflexo na produção da tecnologia, produção científica. A ciência é levada muito a sério nesses países, né? E nos países que somente tem a produção das matérias-primas, né? Produção dos grãos de feijão, de arroz. O Brasil é o campeão de produção de soja, mas você vai no supermercado, aí vê aqueles sucos, né? Que é suco com soja, né? Misturado com soja, e você vê que vem tudo do exterior, né? A verdadeira fábrica, a dona é uma multinacional que produz e você toma. Aqui no Brasil, aquela soja que foi mandada, ela é fabricada, é processada. Às vezes tem fábrica no Brasil, mas quem é dono da fábrica é do exterior. E o dinheiro vai para onde? Para o exterior. Tá? Então, isso cria uma dependência econômica. E nos países, esses países menos desenvolvidos, que só produzem matéria-prima, não se tem o interesse de investir na tecnologia, não se tem interesse de investir na educação. Por quê? Porque basta ser mão de obra barata, basta ficar montando na fábrica, basta ficar fazendo o que o patrão manda, certo? Não precisa de cientista, né? Na ideia dessa divisão internacional do trabalho, os países em desenvolvimento não precisam de cientista. Para que cientista? Para que universidade? É trabalhar e ganhar seu dinheirinho, é vender ali na rua e ganhar seu dinheirinho, né? Botar a criança na rua para trabalhar e ganhar seu dinheirinho, para que estudar? Então não tem a valorização da educação. São poucos
né, no Brasil, por exemplo, que conseguem vencer, vêm de uma classe pobre, conseguem entrar numa universidade, conseguem até uma bolsa para o exterior, muitos vão para o exterior e não voltam para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem investimento de tecnologia. Então eles já ficam lá no exterior, já estudam, já trabalham, vão saber que eles vão ter um grande desenvolvimento e se voltar para o Brasil vai ser um atraso, né? Então, antigamente até que havia um investimento de bolsas para o exterior, teve uma época do Brasil recentemente do governo, mas hoje em dia não se tem esse interesse. Inclusive já estão querendo fechar as universidades, né? Eu estou ouvindo aí um burburinho por aí para privatização, ou seja, tornar a universidade pública privada. Então é isso, gente. Essa divisão internacional do trabalho, ela vai surgir também com alguns aspectos que vocês não podem esquecer. A globalização. A globalização não vem só da economia. O que é globalização? Tudo se tornar como se fosse o comércio internacional, como se fosse de um país só. Mas não é. São vários países e nessa globalização tem alguns países que ficam levando vantagem, como eu falei, né? Tem produção tecnológica, são países mais fortes e os outros ficam sendo explorados. Então não esquecer desse aspecto, né, da globalização. Alguns países em desenvolvimento começam a investir, né, na tecnologia, mas não é muito grande, até mesmo pelo preconceito do próprio país. No país, quando se fala em ciência, se acha que são pessoas que vão ficar dentro de uma sala fechada, fazendo, estudando, morrendo de estudar, não sei o que, não sei o que, e esquece que a ciência é produzida no dia a dia, né? Um camponês, por exemplo, ele vai observando as qualidades de uma planta e ele descobre qual é a planta que é boa para tal coisa, planta que é boa para outra coisa. Ele começa, é uma ciência, é uma cultura local e não deve ser esquecida, né? Na ecologia de saberes, tá? A gente tem que entender que todos os conhecimentos são válidos e servem para ir para a ciência. O problema é que se no país não houver uma cultura de valorização do pensamento científico, esse país vai ficar sempre, sempre no atraso, tá bom? Então, eu vou parando por aqui, por essa fase da aula, e depois a gente continua com mais outra fase sobre essa questão da produção científica, conhecimento científico e senso comum, tá? Um abração.